Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui hoje para falar sobre a maior manifestação de prosa do trovadorismo português, que foram as novelas de cavalaria. Nessa parte do canal eu uso os meus conhecimentos de professor de literatura já há muitas décadas para auxiliar alunos que vão prestar Enem, vestibulares, pessoas curiosas sobre literatura de forma geral. Eu sempre falo de Enem ou vestibular, que é para deixar claro que o nível das nossas falas aqui são para ensino médio, certo? As novelas de cavalaria foram introduzidas em Portugal via França, através de textos franceses, mesmo que elas fossem sobre outros ciclos de cavalaria. Isso lá pelo século XIII elas foram introduzidas, tá? Em traduções portuguesas que eram bastante consumidas pelos fidalgos, pela fidalguia, pelos nobres. Existiram três grandes ciclos de novelas de cavalaria. O ciclo bretão ou arturiano, que girava em torno das aventuras do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda. Existiu o ciclo carolíngio, que girava em torno das aventuras do rei Carlos Magno e dos 12 pares de França. E o ciclo clássico ou greco-romano, sobre heróis míticos, todos na verdade eram heróis míticos, das três ciclos, da antiguidade clássica. O que fez mais sucesso em Portugal foi o ciclo bretão, tá? Tanto é que a maior novela de cavalaria, a mais assim recomendável para vocês lerem, para pegar bem as características que eu vou dizer, é a demanda do Santo Graal, a procura, a busca, isso que é demanda. O Santo Graal é o cálice sagrado. Segundo a lenda, quando Jesus Cristo morreu, no mesmo cálice que ele usara na última ceia, foram depositadas gotas do seu sangue. E aí esse cálice se perdeu, esse Graal se perdeu, e segundo a lenda, quem acharia é apenas uma pessoa muito nobre, muito pura, muito leal, o que reduziria então em muito a pessoa que poderia achar isso aí. Bom, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. As novelas de cavalaria, são em prosa, bastante influenciadas pela linguagem oral, tem alguns textos, bastante ponto de exclamação, assim. Elas vieram, na verdade, de poemas épicos e das canções de gesta. Canções de gesta eram poemas épicos franceses, de origem francesa, que falavam sobre grandes heróis, tá? Isso aí foram as coisas que deram origem às novelas de cavalaria, que sempre tinha o intuito de divulgar a fé cristã. Eram geralmente assim, gente, heróis míticos, tá? Que partiam em busca de aventuras para procurar alguma coisa, para levar justiça para os lugares. A ideia era defender o seu senhor feudal, então a lealdade era muito importante nas novelas de cavalaria. Defender a fé cristã, lembra, o trovadorismo aconteceu em um mundo teocêntrico, então esse teocentrismo também estava nas novelas de cavalaria, era defender o seu senhor, então através da lealdade ao seu senhor feudal, aos dogmas da igreja, da religião. Então essa igreja era a igreja católica. Aí então isso implicava que o cavaleiro seria colocado, posto à prova inúmeras vezes, a sua coragem, lutando contra monstros, para provar a sua lealdade, lutando então contra inimigos do seu senhor feudal, e defender a fé cristã, a fé católica no caso, lutando muito nas cruzadas contra os muçulmanos, lembra lá das cruzadas e tal. Mas também a sua castidade era colocada muito à prova. Por isso que eu fiz questão de dizer, por exemplo, que o Santo Graal só seria encontrado por uma pessoa muito pura. Então os cavaleiros tinham que ser castos. Em várias novelas de cavalaria aparece alguém tentando seduzir o cavaleiro, e aí os que sucumbem, ou seja, os que não mantêm a castidade, acabam perecendo, tá? Se você então imaginar que
o amor aí era praticamente impossível, o amor físico, ou impossível, senão você não manteria a castidade, era também um amor muito idealizado. Na verdade, esse amor idealizado das novelas de cavalaria implica também que, em termos amorosos, sempre vai acabar mal. Né? A novela de cavalaria geralmente acabava não com um final feliz. Tá? Elas eram escritas em capítulos, eram extensas, e sempre havia a possibilidade de você colocar extensões, né? Colocar adendos. Eram histórias que iam sendo contadas, agora de forma escrita, mas assim, eu brinco, né? Seriam assim os tetravós dos nossos romances, tá? Essa literatura, essas novelas de cavalaria, os acontecimentos importavam mais até do que os personagens, mesmo os personagens centrais, tá? Porque não era uma época ainda em que havia profundidade psicológica, essas coisas não importavam para a literatura ainda, porque na verdade não existia esse conceito, né? O que importava mesmo era que elas eram histórias de aventuras, né? Podia ser um príncipe bretão ou francês, ou um cavaleiro greco-romano, ele ia enfrentar um dragão, ele ia enfrentar espadachins, ele ia enfrentar, né, ciclo carolenjo ou bretão, ele ia enfrentar os infiéis muçulmanos, e o que importavam eram as batalhas, e não, na verdade, a psicologia dos personagens. Isso é uma coisa bem futura. Com o tempo, esse tipo de literatura foi perdendo a importância em Portugal, que consumia muito as traduções vindas da França, né? Das histórias vindas da França. Com o tempo, esses heróis míticos importados foram perdendo a graça e foram perdendo o sentido. Por quê? Porque Portugal foi tendo seus próprios heróis e seus próprios feitos heróicos. Lembra que foi um dos primeiros países que partiu para a expansão marítima. Olha quanta história que isso não gera. Tá? E também porque a sociedade portuguesa, a partir do século XIV, ela foi se aburguesando, vamos dizer assim, né? Com a Revolução de Avis, que aconteceu entre 1383 e 1385, que marcou assim uma cada vez mais importância da classe mercantil e de um rei mais absoluto. E a partir de 1415, Portugal começou a sua expansão ultramarina com a tomada de Celta. Então, essas histórias de honra medieval, de cruzadas, de lutar contra monstros, isso foi perdendo sentido, né? Porque a nobreza, que é a maior consumidora, era a maior consumidora dessas histórias, também foi perdendo cada vez mais o poder. Então, isso foi se definhando, na verdade, as narrativas heróicas passaram a ter outros heróis, tá? Saindo um pouquinho de Portugal, mas para concluir o raciocínio, só para você entender melhor, na Espanha, por exemplo, né, um dos primeiros romances, né, é o Dom Quixote. Ele era um cavaleiro medieval, mas ele já era um cavaleiro medieval que lutava contra moinhos de vento. Olha como a figura do cavaleiro medieval já estava bastante erodida, né, na época em que foi escrito o Dom Quixote, porque era a época da literatura, da nobreza, já tinha passado, tinha que ter outras coisas. Tá? Pessoal, sempre é importante que você dê uma lida sobre, se puder pegar uma novela de cavalaria, tiver tempo, é bom, porque assim, são muitas características, vocês perceberam? Então, para você fixar esse conteúdo, tem que assistir ao vídeo mais de uma vez, se você gostou, e também dar uma lida em alguma parte teórica, no seu livro didático, no seu apostila, se você estiver na escola, conseguir ler uma novela de cavalaria, para você ir pegando, bem que ele falou, o herói tem que lutar contra dragões, ou ele tem que preservar a castidade, né? Olha, essa semelhança, esse parentesco com a linguagem, com a tradição oral, porque daí as características que a gente fala aqui, elas vão se tornando mais reais para você, mais concretas, tá? Eu espero que tenha ajudado e a gente se encontra em outros vídeos, tá bom? Tchau, pessoal!